Agora são 8 horas e 17 minutos de lá do Planalto Central. Conversamos agora exatamente com o senador da República pelo Estado do Ceará, senador Eunício Oliveira. Senador, é um prazer outra vez conversar com o senhor, tudo bem? Bom dia, Wanda, bom dia, ouvintes, uma alegria, né, nesse domingo, né, domingo legal, vai ser o dia conversando com você e com seus ouvintes. Senador, o grande, como diz o jargão político, o grande babado hoje é exatamente o fato de que o presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, enfim, um séquito de petistas tentando realmente convencê-lo a ir para algum ministério. Mas esse ministério que inclusive o senhor já teve a oportunidade de mudar o seu trabalho, a sua devoção como ministro das Comunicações. Agora, um outro cenário, um outro desenho se apresenta. Esse desenho que o senhor tem aí para tentar ser candidato ao governo do Estado, continua valendo? Bom, primeiro, né, eu quero dizer, né, para todos os seus ouvintes, nossos queridos cearenses, que, bom, não foi o presidente Lula, né? O presidente Lula tem um pensamento, inclusive, até diferente. O que ocorreu é que nessa mudança de ministérios, eu tinha, inclusive, evitado falar sempre sobre essa questão de convites, até porque, né, eu já fui ministro, sou senador, tenho responsabilidade com as questões do Brasil, né, do Nordeste, especialmente do meu querido Ceará. Teria dito não, né, essa questão. O que aconteceu é que no processo político existente, a presidente fez um convite extremamente lisonjeiro. Não posso, né, questionar o convite da presidente pela dimensão, pela proporcionalidade, pelo tamanho, né, do ministério, dos seus órgãos e da importância que tem esse ministério para a integração nacional. Quer dizer, em nenhum outro momento seria extremamente lisonjeiro, importante, e há os que querem dizer que a presidente, ao fazer esse gesto, fez um gesto unilateral e de querer apenas retirar uma possibilidade de um partido político disputar uma eleição para o governo do Estado através de um dos seus membros. Nada disso. A presidente fez um convite natural numa reforma, ela fala, né, e está correta, que queria qualificar o seu ministério, e ao escolher, né, dentro do próprio PMDB nomes para ocupar uma posição importante como essa, a escolha recaiu sobre o nosso nome. Isso é extremamente lisonjeador, mas eu tinha dito já para os meus companheiros que, já que o partido, o PMDB, tinha feito uma escolha entre os estados brasileiros e incluiu o estado do Ceará como um dos estados prioritários, né, não deixa de ser um privilégio para quem faz política como eu, dentro de um único partido há mais de 40 anos. Portanto, essa posição de não assumir o ministério nesse momento é uma posição de ficar livre para que não haja impedimento, né, porque se eu assumisse esse ministério, estaria impedido a partir do dia 4 de disputar qualquer tipo de eleição, de ficar disponível para o meu partido, de ficar disponível, né, com a possibilidade de uma convenção do meu partido, a fazer a escolha livre para uma possível disputa ao governo do Estado do Ceará. Portanto, eu recebo esse convite com muita alegria, mas ao mesmo tempo tendo que tomar essa posição, porque acho essa posição adequada para o momento político. O desenho, portanto, político é de que o senhor será pré-candidato ao governo do Estado do Ceará. Senador, nós sabemos perfeitamente o trabalho que o senhor vem desenvolvendo à frente no Senado Federal, né, com as questões relacionadas, por exemplo, com a questão das dívidas dos agricultores junto ao Banco do Nordeste do Brasil, e outras propostas que têm realmente trazido relevância ao Estado do Ceará. Efetivamente, diante desse quadro, qual é realmente o grande gargalo que o Estado do Ceará hoje apresenta, o senhor como um projeto sendo vitalizado como referência ao governo do Estado? Bom, mas primeiro nós temos
fazer justiça, né, ao governador, que tem procurado fazer um grande trabalho nessa questão de infraestrutura, de construção de equipamentos para o Estado. Apesar desse grande esforço, e isso tem sido feito dentro de um projeto, esse projeto que eu, inclusive, comecei junto com ele, e não houve separação, as pessoas nos colocam como se hoje eu fosse já um adversário desse projeto. Eu não sou um adversário, eu tenho me colocado com muita clareza, dizendo que é uma posição partidária do meu partido, não tem absolutamente nada diferente disso. Então, a grande, hoje o Ceará, né, e repito, apesar do esforço de todos esses equipamentos, o Ceará tem um grande problema nesse momento, que é o problema da convivência com a seca, que é algo, né, que está aterrorizando, apavorando a todos os cearenses nessa questão do abastecimento d'água. E essa solução ela acontecerá quando da interrogação de bacias. Eu lembro quando o Castanhão, o Paes de Andrade, lançou o Castanhão, e no final do Castanhão ele estava paralisado, e eu assumi a responsabilidade. Ele tinha 22 pendências e eu consegui, como relator, resolver essas questões e terminar o Castanhão, né, que era uma obra importante hídrica para o estado de Ceará. Quantos não criticaram essa obra hídrica? E se não houvesse o Castanhão, como estaríamos hoje? Então, nós precisamos fazer a interligação de bacias, né, e há um projeto importante que está começando a ser tocado, que é o chamado CAC, que é a integração das bacias através da transposição do São Francisco, que eu tive o privilégio de, junto com o ex-governador Ciro Gomes, né, ele ministro, o presidente Lula presidente, que mandou para o Congresso, e eu relator dessa importante matéria. Então, essa questão da água é uma questão, né, crucial e fundamental para quem pensar em ser o gerente, o gestor do estado de Ceará. O segundo ponto é o ponto da questão da segurança pública, que não é uma questão apenas do Ceará, mas é uma questão hoje do Brasil inteiro. E eu agora, ao participar como presidente do Código Penal, né, dessa comissão especial do Código Penal, tive o privilégio de receber, né, o aprofundamento dessa questão da segurança pública, que é algo muito, muito preocupante, assim como a questão do combate às drogas, como fazer, né, esse trabalho para que esse fundamento não se propague em todo o estado do Ceará, né, mais ainda do que já está. Nós temos a questão da economia, nós temos que descentralizar, né, todos esses investimentos que estão sendo feitos no estado do Ceará, para que não apenas poucos municípios concentrem a renda, mas que essa renda seja distribuída em todo o estado do Ceará. A questão da saúde, que eu tive o privilégio de poder fazer essa emenda constitucional, que vai colocar 8 bilhões de dinheiro novo na saúde, eu espero que dê um alento à saúde nessa questão, e é uma questão que a gente tem que cuidar, e cuidar muito bem, apesar, repito, do governador Cid Gomes ter feito, né, um trabalho intenso nessa questão de construção de equipamentos. Nós temos que agora, um outro desafio é colocar esses equipamentos em funcionamento adequado para a população, né? Isso que é fundamental. E a questão da educação, que ninguém nunca, né, não tem como deixar essa questão da educação do lado. Nós estamos fazendo agora o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação. Nós demos uma grande contribuição, colocamos essa questão dos royalties de petróleo para ser utilizado na educação pública, e a questão premente, né, que o estado do Ceará é um estado agrícola, mesmo tendo a seca, é um estado onde as pessoas, a proporção das pessoas que ainda vivem na roça, nos sítios, é muito maior do que vivem nas cidades. Nós não podemos trazer essas pessoas para as cidades. Então, você tem vários temas, né, importantes que serão, obviamente, debatidos nessas eleições que se aproximam. Então, eu espero que seja uma eleição extremamente tranquila do ponto de vista do debate, né, que o debate não seja em torno dos candidatos, mas em torno das ideias, em torno de projetos que faça com que
o Ceará possa se desenvolver, alguém que possa representar bem o Estado, que tenha relações próximas com Brasília, né? Os estados pobres do Nordeste são muito dependentes. Nós temos um projeto que pode dar um salto, um grande salto de qualidade de vida para o povo cearense, levando o desenvolvimento nessa questão do PIB, que é a refinaria de petróleo. Nós não podemos, né, nós temos que ficar atento a essa questão, que é uma questão econômica, que é uma questão de desenvolvimento para o estado do Ceará. O Ceará é um estado turístico que pode receber, pode ser muito mais evoluído nessa questão de receber do turismo receptivo e não daquele turismo que nós durante muito tempo recebemos, que era o chamado, né, aquela infâmia de turismo sexual. Então, existem vários desafios para esse debate. Esse debate é que, né, que a população vai se manifestar, que a população vai colocar, né, também as suas angústias, os seus anseios, os seus desejos. O PMDB tem uma função diferenciada desse ponto de vista. Acho que o PMDB vai fazer agora, sábado que vem, já o seu 10º encontro regional para debater questões do Estado. E as pessoas pensam que é só política. Eu sinceramente, eu prefiro 1000 vezes debater projetos, interesses das pessoas, das comunidades, do que fazer a política pela política. Eu não faço política pela política, eu faço política pensando em um projeto. Quando você fala dessa questão da solução dos taxistas, que nós resolvemos aqui, que são 600 mil famílias do Brasil, e ainda temos uma pendência agora nessa questão do IPI com eles. Quando nós resolvemos aqui a questão dos vaqueiros do Brasil, que era uma atividade, né, ignorada há 500 anos quase, aqui quando nós resolvemos a questão do endividamento dos agricultores, que ainda eu vejo o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, criando dificuldade, inventando história, dizendo que tem que pagar honorário advocatício quando a lei diz que não pode renegociar tudo quando a lei diz que sim. Então, querendo fazer meta de agências, e não é apenas o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil tem criado mais problema até do que o próprio Banco do Nordeste. Então, todas essas questões das pessoas mais humildes, das pessoas mais simples, nós já temos que pensar, antes nós pensávamos na mobilidade urbana da capital, hoje nós temos que pensar da mobilidade urbana das médias das grandes cidades, na questão do meio ambiente, na questão dos lixões, né? Essas coisas todas têm que ser cuidadas. Então é preciso que tenha alguém que esteja muito atento e que esteja, né, com um objetivo não de promoção pessoal, não de achar que ser governador do estado do Ceará é a realização apenas do ponto de vista pessoal, é do ponto de vista político, mas deve ser muito, né? Eu nunca fui governador, fui ministro, fui já líder várias vezes, presidente de comissão, mas não fui governador do meu estado. Então eu acho que a sensação de poder fazer por todos é que vale na política. Os especialistas têm dito o seguinte, que nas conversas nos bastidores, efetivamente, o senhor tem pontuado que para ganhar ou para perder será candidato. Isso é ponto pacífico. Isso é real? Olha, Wander, eu tenho muita preocupação, né? Você viu há poucos dias o próprio Ministério Público, porque um cidadão fez uma manifestação no Twitter, eu acho, no Facebook, nem sei, não conheço o jovem que fez isso, que fez uma espécie fez uma espécie de chamamento, né, das pessoas, até porque acho que filho de agricultor, morando lá na Paraíba e não no Ceará, dizia que, né, gostaria muito de ver o senador Eunício Oliveira governador do estado do Ceará. E com isso o Ministério Público, né, chegou a fazer um procedimento administrativo para averiguar se era eu que estava fazendo ou se era outrem. E era outrem, não era eu. Né? Eu tenho um cuidado muito grande com essa questão, tanto da relação política entre parceiros, entre alianças. Eu tenho dito sempre, olha, ontem mesmo eu falava com um repórter, né, jornalista importante, jornalista cearense, né, nosso Roberto Moreira. Eu dizia exatamente isso num questionamento que ele me fazia. Olha, há um boato sobre questão de dossiês. Roberto, eu sou Nhambu, eu não tenho medo, não criei rabo na política, eu não faço negócio na política, não utilizo,
né, nada do meu mandato para proveito próprio. Eu sou, graças a Deus, um ser humano realizado do ponto de vista pessoal. Eu tenho procurado fazer algo pela comunidade. Agora, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu sou legislador. Eu fui 12 anos deputado, né, e já estou há 4 anos como senador. Então, eu estou há 16 anos sem nenhum tipo de processo, sem nenhum tipo de investigação, sem nenhum tipo. Eu tenho 38 contas públicas, onde fui gestor, onde fui ministro, presidente do SESC, do SENAC, do Tesoureiro Nacional do meu partido, presidente do meu partido, todas são contas públicas. E nenhuma, eu, graças a Deus, tenho 38 contas públicas aprovadas à unanimidade. Então, eu tenho muito cuidado, né, até porque quem saiu menino de Lavra da Mangabeira aos 12 anos de idade, chegou aqui onde eu cheguei, tem que ter muito cuidado com aquilo que faz para não ferir leis, né, para não desviar caminho, para fazer as coisas como todo brasileiro deve fazer corretamente, né? Então, republicanamente e corretamente. Então, eu tenho evitado tanto, primeiro, como precipitar um processo que nós acordamos que discutiríamos ele apenas esse ano. E o meu partido tomou uma posição de querer discutir esse projeto, apenas definir esse projeto no mês de abril, né? Definir esse projeto no mês de abril. Então, se nós queremos definir esse projeto apenas no mês de abril, não há por que antecipar fatos e criar problemas com a Justiça Eleitoral. Eu não quero criar nenhum tipo de problema com a Justiça Eleitoral. Portanto, todos os nomes colocados dentro do meu partido e de outros partidos devem ser considerados como possibilidades, como pré-candidaturas e não como candidaturas, até porque a lei eleitoral só permite essa definição a partir do dia 10 de junho desse ano. Então, portanto, Evandro, vamos aguardar. Eu estou tranquila. Sábado agora eu vou fazer um novo encontro regional do meu partido, organizado, né, pelo secretário-geral, pelos vice-presidentes do partido, que organizam, e mais as pessoas que compõem o partido, que organizam livremente esses encontros para fazer debates, né? E foi num debate desse que eu trouxe essa questão dos taxistas, foi num debate desse que eu trouxe essa questão da angústia dos prefeitos em relação ao custeio da saúde pública, foi através de um debate desse que eu trouxe a questão da resolução, da solução, né, pelo menos a busca da solução do endividamento de 502 mil famílias de agricultores. Eu tenho buscado, né, resolver questões daqueles que efetivamente precisam do serviço público, daqueles que dependem do serviço público, daqueles que vivem a angústia do dia a dia, né? Eu apresentei um projeto que já está também numa posição muito adequada, que se Deus quiser agora a gente consegue resolver, que é a questão do transporte escolar, né? Do pau de arara ser substituído por micro-ônibus. Se você for comprar uma Mercedes, ela ainda tem subsídio do IPI. Se for comprar um micro-ônibus, mesmo sendo o município comprando ou sendo destinado exclusivo ao transporte escolar de crianças, o IPI é o mesmo dentro de um processo que, do meu entendimento, tem que ser modificado e tem que um meio de transporte escolar de criança não pode, específico para crianças de baixa renda, não pode ser considerado um meio de transporte diferente, tem que ser considerado diferente de um meio de transporte que você compra para o seu conforto específico, no caso um carro importado, uma Mercedes ou qualquer outro carro. 8 horas de... Sim. Projetos como esse, como tantos outros, o Funcaju, que eu acabei de aprovar, e a presidente Dilma sancionou a questão do Funcaju para resolver, né, essa questão do micro e pequeno. E, além disso, nós temos que cuidar do micro e pequeno empreendedor, que é o grande gerador de emprego em qualquer parte do Brasil. Eu estou conversando com o senador da República pelo Estado do Ceará, senador Eunício Oliveira. São 8 horas e 37 minutos. Senador, o senhor falou há pouco tempo sobre a questão da política, só seria discutida exatamente a partir do momento que haveria a homologação por parte dos convencionais de um candidato que o represente, né, frente ao Palácio da Abolição, na busca do Palácio da Abolição. E essa antecipação das convenções pode acontecer agora a partir de abril? Bom, o PDB tem, né, uma posição de antecipar
essa convenção para o mês de abril, deixando eu bem claro que essa antecipação da convenção é apenas para decisão a ser homologada na convenção específica que determina a lei no mês de junho. Mas pré-convenção não é proibido por lei, né? O partido pode se reunir em ambiente fechado e fazer a sua pré-convenção. O que o PMDB quer é definir as alianças no Brasil, né? Eu, por exemplo, sou eleitor da presidente Dilma, sou amigo da presidente Dilma, né? Sou aqui um apoiador da presidente Dilma, sou amigo do presidente Lula, fui ministro das comunicações, como disse você, do presidente Lula, e a gente quer manter essa aliança a nível nacional, assim como eu tenho dito e repetido que quero manter a aliança no estado do Ceará. Se você me perguntar, mas você tem um projeto novo para o estado do Ceará, nós temos um projeto que eu ajudei a construir em andamento. O governador Cid Gomes, né, tem se destacado, né, na feitura, na execução desse projeto importante que nós iniciamos em 2006. Eu fui cabeça desse projeto, junto com o governador Cid Gomes, junto com o ex-ministro Ciro Gomes, né, com o meu companheiro Gaudêncio e tantos outros companheiros que nos ajudaram nessa tarefa inicial de buscar construir esse projeto novo para o estado do Ceará. Se você me perguntar, esse projeto precisa ser ampliado, esse projeto precisa ser modificado, é natural, né? Já são quase 8 anos de governo e serem feitas várias adaptações, né, adequações, é natural do processo do dia a dia. Portanto, às vezes eu, né, vejo as pessoas me colocam como alguém na oposição ao governo federal, na oposição a A, a B, a projeto A, projeto B. Não, eu sou aliado da presidente Dilma, sou aliado histórico do presidente Lula, né, As questões nacionais diferenciam das questões estaduais, né? Eu vou votar na presidente Dilma, não tenho dúvida que eu vou votar na presidente Dilma. Estou dentro desse projeto, apoiei o presidente Lula, fui líder do presidente Lula, fui ministro do presidente Lula, fui convidado pela presidente Dilma no início do governo para assumir o Ministério do Turismo, agora sou convidado pela presidente Dilma para assumir o Ministério da Integração. Portanto, eu não posso ter nenhum tipo de queixa ou ressentimento em relação a esse projeto. Eu sou membro desse projeto nacional e quero, obviamente, aperfeiçoá-lo a cada dia, né? Nós teremos 40 milhões de brasileiros da miséria absoluta, mas esses brasileiros que saíram desse patamar, que alçaram outro patamar, querem crescer, querem alçar novo patamar. Então, só faremos isso, né, se tivermos um projeto de crescimento, de desenvolvimento, né, da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. E só tem sentido a política se for para isso. A mesma coisa no estado de Ceará. O estado de Ceará é um estado que tem elevado a sua posição em relação aos demais estados brasileiros, que não é mais um estado exportador de mão de obra para São Paulo para ir cortar cana. Não é mais um estado exportador de serventes, de pedreiro no Brasil afora. O estado de Ceará hoje é um estado, né, que procura fazer com que os seus filhos não fiquem à mercê de ter que sair para um outro estado brasileiro. Obviamente nós temos problemas dramáticos, como a questão dessa questão de abastecimento de água, da convivência com a seca, um olhar diferente. Nós temos que ter esse olhar diferente, porque a seca, né, assombra a todos nós, aos que vivem nas cidades e principalmente aos que vivem no interior e nas fazendas. Então, é algo que a gente tem que estar com um olhar diferente. É algo que a gente tem que fazer com que a gente está vendo aí o Brasil importando 5, 6, 8, 10 mil metros, quando nós deixamos aqui dentro do Brasil de formar esses meninos, de formar esses médicos, de dar oportunidade a esses filhos de pobres no Brasil. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para o mundo moderno de hoje, e eu, sinceramente, tive o privilégio, né, de durante tanto esse tempo, convivendo com tudo isso, morando muito tempo, dividindo meu tempo, metade em Brasília, metade no Ceará, né, pela circunstância do mandato, eu tive o privilégio de conviver aqui com pessoas, né, que podem ajudar muito a esse projeto, né, de desenvolvimento para o estado do Ceará. Portanto, não é uma questão pessoal, não é um interesse pessoal do senador Eunício Oliveira. Quantas pessoas não já me ligaram, mas você é louco, como é que você deixa de assumir
o Ministério da Integração com o Sudene, com o Sudã, com o Banco do Nordeste, com o Codevasf, com o Denox, tudo dentro, você ia ajudar muito ao Brasil. E eu espero, né, ainda poder contribuir com o meu país, com o meu estado, com o meu Nordeste, com a integração dele em todas essas questões. Mas a vida é assim, você tem que fazer opções, e eu fiz a opção de ficar à disposição do meu partido para a decisão que ele tomar. Senador Anísio Oliveira, é verdade que o senhor também, as pessoas foram oferecidos, além do cargo da integração nacional, a possibilidade do senhor ser presidente do Senado Federal, mas aí fica descartado exatamente pelo fato de Renan Calheiros ser candidato à reeleição? Não, nessa questão do Senado, muitas pessoas falaram sobre isso. Mas a questão do Senado não é uma questão de Renan, até porque o meu grupo político dentro do Senado, dentro do PMDB, não é o grupo, né? Eu tenho muito, né, convivo em harmonia com o outro grupo político, mas o PMDB é um partido extremamente democrático. O meu grupo político não é o grupo do presidente Sarney e nem é o grupo do atual presidente Renan Calheiros, né? O meu grupo político sempre foi um grupo da Câmara, que era ligado ao Michel. Nossa ala é uma ala diferente dentro do Senado. Eu sou aliado do Eduardo, nosso grupo político é o Eduardo Braga, Valdemir Moca, Eunício Oliveira, Vital do Rego, Ricardo Ferraço, Pedro Simon, Java Vasconcelos e outros, né, e outros companheiros. Já o grupo existente dentro do Senado, sempre, todo mundo sabe que houve sempre uma espécie de muito respeito, mas de divisão de grupos políticos, como existe em todos os partidos políticos. No Partido Conservador tem várias correntes políticas e eles convivem harmoniosamente entre essas correntes. Então o PMDB também tem suas correntes. Então eu quero dizer que não há esse compromisso com o grupo do senador Renan Calheiros. O compromisso, o que há é que para ser presidente do Senado é uma escolha partidária, né? A Constituição determina que o maior partido naquela casa presida aquela casa. E o maior partido naquela casa é o PMDB. E como o PMDB vai disputar apenas 5 posições de senadores nossos, né, que terminam o mandato nesse momento, não há como o PMDB não ser novamente o maior partido no Senado Federal, portanto terá direito a sentar naquela cadeira de presidente do Senado. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Comissão Especial que entreguei agora o novo Código Penal para melhorar essa questão da segurança pública no Brasil. Espero que ele dê uma grande contribuição para isso. Mas depois, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, isso é mais ou menos, Evandro, uma carreira, um estágio. Da Comissão de Constituição e Justiça, normalmente você vai para a mesa, para uma posição na mesa de vice-presidente, ou vai para a liderança do partido. Eu optei por ser líder do partido. Eu sou líder da maior bancada e sou líder do maior bloco do Senado, com cerca de 30 senadores, né? Cerca de 30 senadores, ou seja, quase 40% do Senado hoje comandado por esse cearense que tem o privilégio de ser o líder da maioria. Portanto, essa questão do Senado é uma questão interna do partido, né? É uma questão interna. É perfeitamente natural que eu, por exemplo, não sendo candidato ao governo, ficando aqui em Brasília, eu tenho essa ascensão natural depois de passar pela CCJ, depois de passar pela liderança. O próximo passo natural, né, da carreira de quem está aqui, se não tiver nenhum atropelo na carreira, e eu espero que Deus, né, me ilumine para que nunca essa carreira seja atropelada do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de dedicação àquilo que faz, que é o mandato parlamentar. Seria o próximo passo natural, não cabe um acordo, né, de fora para dentro, até porque o parlamento rejeita qualquer tipo de pressão advinda é diferente aqui no Senado. O Senado é a casa máxima, né, da República do ponto de vista legislativo. Então, o Senado rejeita qualquer tipo de pressão que venha de fora. Então, não cabe negociação numa posição que é estatutária, que é regimental e que é constitucional.
para o maior partido político, que é o PMDB. Então o PMDB é de direito. A decisão vai ser puramente interna dentro do PMDB. Há uma escolha prévia, o PMDB escolhe entre a sua bancada o nome e apresenta para o plenário do Senado homologar. É assim que funciona. Portanto, não entra em nenhuma negociação. Não entra, portanto, em negociação. Lúcido e, acima de tudo, bem explicado, né, as observações, as ilações feitas por Vossa Senhoria, meu caro senador Eunício Oliveira. E eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a sua brilhante participação aqui no Domingo Legal, o que efetivamente nos dá realmente a condição de estarmos sendo ouvidos agora aproximadamente por 80 mil pessoas por minuto. E a prova disso é exatamente as redes sociais que estão estourando aí pelo Brasil afora. Senador Eunício Oliveira, muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, eu gostaria que o senhor renovasse o convite para que no próximo sábado pudesse estar todos os PMDBistas e todas as pessoas que gostam de política, discutindo política, como diz bem o senhor, colocando também posições e colocando também no campo diário, né, possibilidade para que se possa ser debatido no Congresso Nacional. Olha, Evandro, mais uma vez eu quero, dentro do meu estilo de humildade, lhe agradecer. Agradecer a você que faz o programa, a todos os que estão nesse momento compondo essa emissora tão importante, como você disse, com uma audiência tão grande, e dar espaço a esse cearense, a esse senador que tem procurado fazer o dever de casa, tem procurado fazer aquilo que me determinou mais de 70% dos eleitores cearenses nas últimas eleições. Eu tenho muita tranquilidade em relação a todas essas questões de disputa. Eu vejo muita, você que é um jornalista, um radialista muito equilibrado, e capaz, competente, sabe, que nesse mundo da política, no mundo do interesse do poder, existem muitas fofocas, muitas plantações de nota. Ontem eu vi uma nota, num determinado jornal, dizendo que eu teria dito que fulano era poste, que era aquilo. Eu jamais fiz política no pessoal, criticando quem quer que seja. Se recair sobre o nosso nome essa postulação importante do governo do Estado, eu vou tentar fazer uma campanha altiva, do ponto de vista de debate político. Foi no debate político que eu consegui construir, graças a Deus, um mandato que tem sido seguidamente escolhido pela Universidade do Rio de Janeiro, pela revista como Revista Veja, pelos jornais importantes, pelos meios de comunicação do meu estado também, aí do Ceará, recebendo prêmios importantes, como recebi o Sereia de Ouro, como recebi o Troféu Clóvis Rolim. Eu, essa semana, já recebi mais a comunicação que vou receber mais 6 títulos de cidadão cearense, de câmaras municipais, de municípios mais diversos do estado do Ceará. Eu já tenho mais de 68 títulos de cidadão dados pelos cearenses. Sou cidadão de Brasília, dado pela Assembleia Legislativa. Então, eu acho que procurar fazer o dever de casa, procurar fazer as coisas com decência, que é o importante. Então, é assim que eu tenho procurado pautar a minha vida, sem assodamento, sem angústia. E eu espero que dessas eleições, finalizando aqui, essas eleições que se avizinham, o eleitor cearense, nós somos mais de 6 milhões de eleitores, o 8º, 9º colégio eleitoral mais importante do Brasil, que esse eleitor valorize o seu voto. Escolha efetivamente aquele que for melhor para a sua comunidade, que não faça do seu voto um outro tipo de instrumento, faça um instrumento do desenvolvimento do seu estado, da luta por uma escolha de alguém que possa capazmente, com muita capacidade, com muita dedicação, com muita obstinação, gerir os destinos do nosso estado. Eu quero dizer que é nesse debate político que eu quero adentrar de cabeça. E por isso eu quero aproveitar, Evandro, para convidar não apenas os PMDBistas que estão nos ouvindo, mas a todos os cearenses que queiram, qualquer cearense que queira participar de um debate público, livre, aberto e democrático que o PMDB vem patrocinando pelo menos de 15 em 15 dias em municípios do estado do Ceará, congregando pessoas, ouvindo pessoas, debatendo temas importantes para o Brasil, como saúde, educação, segurança pública, ouvindo das pessoas e recebendo dessas pessoas o input. O Congresso Nacional não trabalhou tanto quando as pessoas foram para as ruas fazer os seus questionamentos.
está aberto a esse questionamento. Não é uma reunião fechada do PMDB, é uma reunião que o PMDB patrocina pela sua fundação, Ulisses Guimarães, pelo partido como um todo, pelos seus membros, de um debate livre, aberto, para que qualquer cidadã cearense possa adentrar nesse debate e colocar suas questões. Portanto, fica aqui o convite e o agradecimento a você, mas o convite a todos que queiram ir à cidade de Banabuiú nesse próximo final de semana, no próximo sábado, pela